Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando do que aconteceu hoje no mini índice e no dólar, né? Para a gente estar aí vendo o que foi aconteceu, fazer as marcações para o dia de amanhã e com isso a gente ter as melhores oportunidades para a gente estar operando, seguindo o nosso método, que é o Smart Money institucional. Antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de já deixar aquele like, curtir o canal, porque isso fortalece cada vez mais e faz com que a gente possa estar atingindo mais e mais pessoas e com isso ajudando o pessoal a virar essa chave aí no day trade. Beleza? Lembrando também que já tem o link na descrição aí da lista de espera do treinamento, caso você ainda não esteja na lista. Coloque seu nome, quando saírem as datas, a gente vai estar informando vocês através aqui dos vídeos e através da lista de espera, beleza? Então bora falar de índice aqui, mostrar para vocês aí como que foi a movimentação hoje, né? E também para vocês entenderem, o pessoal que estava hoje na sala acompanhando no YouTube, entende o que é você ter paciência e operar só quando você tem a sua metodologia e você tem o seu trade system determinado, tá? Hoje eu acabei não fazendo nada, não operei. Por quê? Quando a gente estava fazendo a live lá, eu fui bem claro com o pessoal qual que era a minha expectativa. Nós estamos trabalhando com esse range aqui, né? Mínima, máxima e 50%. Tá? Então, nós temos esse range principal aqui. E aqui, como vocês podem ver, é a região de equilíbrio, certo? E uma coisa que eu falei, pessoal, na live logo cedo, era que... Deixa eu só diminuir. Qual que era a minha expectativa? A minha expectativa era... Eu fiz esse desenho exatamente aquilo que eu vou fazer. Era compra aqui, venda aqui e nada fazer aqui. Por que compra aqui, venda ali e nada fazer no meio? Pelo seguinte, nós temos um mercado que está num movimento de alta, tá? E ele começou a fazer uma mitigação aqui. E por que eu falei para a turma que era importante e que o meu objetivo era comprar aqui e vender aqui? Porque dependendo da movimentação desse preço, a gente teria um cenário um pouco diferente, que foi o que aconteceu. E o que era esse cenário? O pessoal que está sempre acompanhando, sabe que eu falo muito sobre as estruturas e a questão de fundos e topos fortes e fracos, tá? Então, o que a gente tinha aqui? Nós tínhamos esse order block, tá? Possível order block, essa região que seria uma região muito validada caso o preço fizesse isso daqui, tá? Como o preço abriu rejeitando essa região e quebrando essa estrutura para cima, o que acontece? Acontece que esse fundo aqui passa a ser um fundo forte, tá? E possivelmente esse aqui passa a ser um topo fraco. Então, quando acontece isso, eu até estava conversando com um aluno do treinamento, explicando porque ele acabou vendendo nesse order block aqui, tomando stop. E por que eu não vendo nesse order block? Primeiro, por causa disso, ele não me deu o cenário de perder o fundo e de romper o fundo e depois voltar para buscar essa liquidez. Segundo, a pressão ela vem vindo compradora, ou seja, se vocês olharem aqui, olha só, o preço, percebam uma coisa, olha como está a movimentação do preço, ela está vindo subindo e percebam os candles verdes, sempre tem mais volume que os candles vermelhos, ou seja,
a gente tem força compradora atuando. Então, como eu não quero entrar na frente do foguete subindo, eu só vou tomar uma decisão nesse caso se por um acaso ela quebrasse a estrutura. Aí sim eu teria uma entrada confirmada, tá? Quando ela não faz, quando o preço não faz isso, eu não entro. Inclusive, eu deixei marcado aqui de propósito para vocês entenderem que é como que o varejo é estopado, tá? Essa aqui é o erro do price action, tá? Que a gente fala que se você souber operar isso aqui no price action, você ganha dinheiro. Se você não souber operar, você perde dinheiro. Que é o quê? Nós temos em ambos os lugares aqui o quarto toque na linha de tendência, tá? E aí o que acontece aqui, ó? Na hora do quarto toque, o preço toca, ameaça descer, volta para estopar, né? E aí só estopando essa turma que estava vendendo no toque da LTB com a expectativa de ir lá para baixo o preço, tá? E aqui em cima acontece a mesma coisa, tá? O preço chega aqui na LTB, 1, 2, 3, quarto toque. O pessoal sai vendendo. E aí o preço faz o quê? Sobe estopando. Ou seja, quando você tem a perspectiva de que o varejo vai fazer uma coisa, você não pode fazer a mesma coisa que o varejo. Ou seja, se o varejo está pensando em vender aqui nessa toque da LTB, eu não vou esperar para ver, eu não vou vender ali. Porque o mercado não me mostrou que ele está descendo. Inclusive, ele não perdeu fundos, né? Quando a gente olha aqui, ó, teve essa região de liquidez deixada aqui, e depois aqui ele violou a liquidez só para capturar essa liquidez e continuar. Ou seja, em momento algum, percebam, ó, é aquilo que eu falo, se em momento algum a gente teve perda de mínima, eu não tenho nem como optar por uma venda numa circunstância dessa. E outra observação que é muito importante vocês fazerem é que quando a gente tem um order block validado, tá? Inclusive nesse caso aqui ele até pregou uma peça, tá? Mas quando a gente tem um order block que ele é validado, normalmente o preço chega com agressividade nele, tá? Quando nós tivemos esse movimento aqui, percebam uma coisa, olha só. O preço chegou ameaçando, né? Olha aqui. Mas já com um movimento em queda, tá? O que que acontece isso? Quando a gente tem esse movimento em queda, isso significa que eu não tenho resistência, na maioria das vezes eu não tenho resistência vendedora. Por quê? Porque eu não tenho o institucional fazendo aquele pico de volume, que nem aqui, ó, percebe? Olha a diferença quando ele quer fazer um rompimento falso e o preço volta. Eu tenho um pico de volume que o preço volta de uma vez. Aqui eu não tenho pico de volume, eu tenho volume caindo. Isso significa que o institucional não tem interesse em defender essa posição e ele vai passar batido o preço. Por isso que tem que ter cuidado nessas situações, tá? Normalmente, percebam, quando o preço ele vai bater e voltar, o volume ele é agressivo, ó, percebam? O volume é agressivo, ele é acima da média. Olha aqui no fundo vermelho. E aqui nós não temos volume agressivo. Para isso aqui ser considerado um order block, esse volume teria que ser parecido com esse volume do fundo, tá? Então isso é muito importante vocês saberem. Por isso que dá essas entradas aí, às vezes bobas, que o pessoal... Bobas que eu digo assim, são os detalhes, né, pessoal? Boba no sentido do detalhe, né? Onde que são esses pequenos detalhezinhos que fazem a diferença aí para tomar stop ou não. Aqui, o que a gente tem agora para o pregão de amanhã? Primeiro, nós temos uma região aqui que foi deixada, que é uma região de order block, que é grande, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar marcado só essa parte do pavio, tá? Porque esse order block aqui é gigantesco, ó, ele é tudo isso aqui, tá? A gente continua com aquela região lá de baixo, as duas regiões de baixo.
porque são os pontos compradores, né, que a gente tem pro lado de baixo da tabela, tá? São os pontos importantes. E aqui na parte de cima, eu não tenho como, eu não vou marcar order block porque eu não tenho, tá? Isso aqui não existe order block porque o preço está subindo. O que que a gente tem aqui? Eu tenho essa LTB, que é uma região para você tomar como observação, se por um acaso o preço abaixar, ele poder fazer isso aqui para continuar subindo, tá? Que a gente tem aqui, quando a gente olha, nós temos esse carinha aqui, ok? Ó, tem essa região de order block aqui. Por isso que eu estou falando para vocês que é importante tomar a decisão certa. E esse order block aqui é do 15 minutos, tá, pessoal? Que eu já dei uma olhada ali, eu já vi. Por que que eu vou deixar marcado ele? Porque não adianta eu marcar o order block do 5 e esse imbalance aqui. Eu prefiro marcar a região toda, porque eu sei que vai estar dentro dessa LTA, LTB aqui, e pode ser um possível ponto de entrada. Claro, ela tá bem na região dos 50%, tá? Se vocês pegarem o range aqui, desse range da mínima, vocês vão ver que está bem em cima dos 50%. Então tem que ter atenção, tá? Por isso que eu estou deixando marcada essa região aqui do fundo. Até eu vou deixar marcado todo essa região aqui, porque quando o preço chegar aqui, né? Aí vocês têm a confirmação para poder subir, caso o preço venha, né? Para ali para baixo. Desculpa aí que eu apertei o botão errado aqui sem querer. Tá? Então muita atenção com isso. Agora, se o preço abrir lá para cima, gente, aí é dando continuidade mesmo, tá? Não tem o que fazer. Vou deixar só marcado aqui essa zona aqui de liquidez. Eu vou deixar isso aqui. Eu vou puxar essa daqui, tá? Porque aqui é onde está o dinheiro e o preço pode usar esse sweep aqui para capturar a liquidez lá de baixo e continuar subindo, ok? Então, esse é o desenho que a gente tem aí do índice para o pregão de amanhã. E o dólar, vamos falar do dólar. O dólar despencou lá para baixo, né? Eu até fiz uns exemplos ali com o pessoal, onde a gente tinha marcado essa região do fundo. Aí eu falando do risco de você tomar a questão do operar errado, né? Por quê? Nós tivemos esse sweep de liquidez aqui na abertura, onde deu uma venda para quem acabou pegando. Era uma venda que tinha um stop caro, quem não foi rápido, mas ela tinha um alvo que era até o fundo, tá? Então tinha uma relação risco-retorno boa. E tinha inclusive esse risco do preço passar batido desse order block aqui do fundo, que foi o que ele aconteceu, tá? Isso aqui tudo, ó, que desencadeia aqui é o stop de quem está querendo adivinhar fundo para comprar. Eu até falei lá para o pessoal, a gente estava na live acompanhando isso, e eu coloquei no 1 minuto para mostrar o seguinte para o pessoal, que o dólar, você não pode brincar com ele. Olha só, o dólar, como ele é um ativo muito técnico, se ele está fazendo topos e fundos mais baixos, você, em hipótese alguma, pode correr o risco de operar contra ele, tá? Podem ver aqui, ó, ele não perde, ele cria zonas de liquidez, ó, ele não perde, ele não ganha topo, ele só vai descendo, tá? Então, esse tipo de erro que não pode ter é entender o que está acontecendo. Olha lá, ele veio aqui, olha a liquidez que ele pegou, deu outra venda muito boa, passou aqui de novo, ó, e aí ele segurou. Ou seja, gente, se ele não está conseguindo quebrar uma estrutura para romper, não tem como operar do outro lado. Tá? É isso que eu expliquei para a galera de manhã na live. Você não tem como olhar o dólar
e operar do lado contrário dele, eu querendo adivinhar, tá? Senão vai se dar mal mesmo, tá? Então, tenham sempre muito cuidado em relação a isso no dólar, beleza? Aqui, o que a gente tem para amanhã? Primeiro ponto, a gente tem esse carinha aqui, tá? Esse imbalance aqui. Depois a gente tem a região lá de cima que eu tinha deixado marcado agora há pouco, que é essa parte aqui da quebra do fundo, tá? Então são dois pontos bem relevantes aí do preço. Aqui na parte de baixo eu vou deixar marcado esse fundo aqui, porque tudo isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma coisa só, tá? Mas a gente não vai deixar marcada essa região gigantesca aqui, porque aqui é fundo de continuidade. Então vamos deixar como referência esse pavio dos 5 minutos, que está mais do que suficiente, tá? Porque se o preço cair aqui para baixo, é continuidade. Agora sim, ele está sinalizando que está fazendo uma quebra. Ele fez uma quebra e voltou e fechou querendo confirmar outra. Né? Então aqui nós temos um possível continuação de pullback. Tá? O que vai depender da abertura de amanhã, se ele vai fazer isso aqui, ou se isso aqui se trata apenas de um sweep de liquidez para continuar descendo, tá? Para pegar essa liquidez aqui desse imbalance e dessa região aqui. Então, muito cuidado, tá? Se por um acaso ele abrir aqui para baixo, já ficam espertos para uma possível continuidade. E caso ele abra aqui para baixo, qualquer outra possibilidade de compra só se dará com confirmação de quebra de estrutura, tá? Não se tem compra adivinhando região ou fazendo entrada de risco no dólar. Beleza, galera? Então era isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Tenham todos um excelente descanso, um ótimo pregão amanhã. Um grande abraço a todos e até o estudo de amanhã. Grande abraço.